Olá, quem está falando aqui é o Moreira, da Moreira Vistos, e hoje nós vamos falar sobre as primeiras armadilhas de quando você entra para você aplicar no seu formulário da DS 160. Está preparado? Vamos lá. Primeira coisa que a DS tenta captar de você é se você tem algum problema de cabeça, tá? Se você é uma pessoa irritada, se você é uma pessoa que sem paciência, será que você é um terrorista? Então essas são algumas coisas, né, relacionadas que mentalmente eles tentam captar, sugar da sua mente na hora que você está aplicando a DS. Bom, como é que isso acontece? Uma das coisas mais incríveis que a DS consegue fazer, ela é captar a sua verdadeira intenção de viagem. Por exemplo, o seu plano de viagem. Todo mundo que vai fazer uma viagem, certamente tem um plano de viagem. E a DS ela quer saber quais são os seus planos de viagem. Isso significa que você vai ter que colocar para onde você vai, por que você está indo, qual o endereço que você está indo e quais são as datas que você está indo. Então, um exemplo bem simples. Você vai fazer uma viagem, você está indo para o Ceará, tá? E você não vai pegar sua mala e você vai sair pela rua, pegar o ônibus, pegar o avião e viajar para Minas, para o Ceará, para o sul do Brasil, assim do nada, sem saber quais são os hotéis que você vai ficar, quantos dias você vai ficar, qual é o local que você vai ficar, quais são os locais que você vai viajar. E tudo isso é questionado de você dentro da sua DS. Então imagina, você vai estar respondendo cada pergunta dessa e você simplesmente é jogado para fora do sistema. Isso acontece pelo menos umas 5 a 10 vezes conforme você está aplicando na sua DS. Levando em consideração que a DS você leva de 3 a 4 horas para poder fazer a aplicação para cada pessoa. Se você for uma pessoa coordenada, focada. Se você for fazer de qualquer jeito, você está jogando R$ 1.000 fora e todo o tempo que você está tendo fora. Não tem jeito. Mas se você é uma pessoa que está aqui com seu papelzinho na mão, anotando todas as dicas que eu estou dando, certamente você vai levar de 3 a 4 horas para fazer uma aplicação para cada pessoa da sua família ou para você mesmo. Então, cada pergunta dessa, você vai ter que ter ela já bem pensada. Você tem que ter ela anotada no papel à sua volta, porque você vai ter que responder isso na ordem certa. E quando você faz as respostas na ordem certa, mesmo você acertando, tem algumas páginas que você vai ser jogado para fora, porque o tempo é diferente em cada página. Então, quando você é jogado para fora, você vai ter paciência de refazer tudo aquilo ali de novo? Pode parecer brincadeira, mas é verdade. É a forma como eles fazem para saber se você tem paciência de fazer. Se ele tem ideia de que você ou viajou para outros países, como é que ele entende que você pode ser uma pessoa perigosa, pode ser um terrorista? Ele faz uma análise para outros países que você viajou, quais foram os países, quando você viajou, se você tem essa paciência de responder de novo. E principalmente quando você começa a responder algo que eles estão testando você, eles colocam você para responder mais e mais e mais vezes. Então, tudo isso são testes, além de outras vertentes de perguntas, de sim ou não, de como é feito, de por onde você passou, que são abertas outros caminhos para você começar a responder. Para você ter ideia, a ADS 160 ela vai captar de você sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre os seus pais, os seus parentes, onde você mora, onde você quer ficar nos Estados Unidos, quanto de dinheiro você vai levar para os Estados Unidos, aonde você vai visitar, turistar. Se você é estudante, eles querem saber aonde você vai morar no seu tempo de estudo, qual colégio você vai fazer, por quanto tempo e principalmente para você que é estudante, por que você está estudando inglês. Geralmente hoje em dia, 90% dos vistos de estudantes são o visto de estudante para estudar inglês. Existem os vistos de faculdade, existem os vistos de doutorado, mas esses são vistos mais difíceis. São praticamente 5% de todo o contexto, de todo o bolo, de vistos para estudante. A maioria é para visto para estudar inglês. E a maioria, além de estudar inglês, as pessoas querem conhecer o jeito do americano viver, querem conhecer a América, querem até viver na América e trabalhar na América. Então, quando você vai pedir o seu visto de estudante, você tem que ter exatamente os motivos que à frente vão te levar a melhorar a sua vida por causa do inglês. Então dá uma paradinha agora. Pensa comigo. O que é que você estudar inglês vai melhorar na sua vida? O que é que você, como turista, está indo para os Estados Unidos? Qual é o motivo? Qual é o seu perfil? Qual é o que realmente te leva a você chegar nos Estados Unidos? Então tudo isso que se encontra no meio da DS 160, existem logo na frente 4 testes para saber se você realmente
é bom de cabeça, para saber se realmente você é um turista, para saber se realmente você é um estudante e realmente você está indo para os Estados Unidos para fazer exatamente o que você está pensando em fazer. Bom, para iniciar, no início da primeira página, você tem que entender que existe um número, e esse número, ele às vezes ele vem diferenciado, ele vem sendo alfanumérico. O que significa isso? É um número que contém números e letras. E esse número, que contém números e letras, ele está escrito digitalmente. Ou seja, você pode gravar ele de cabeça, pode anotar ele num papel, e tudo bem, as pessoas anotem no papel, é normal, porque esse número ele vai ser pedido para você posteriormente. Supondo que você entre nesse número, que é chamado de ID da sua aplicação, ele é logo encontrado em cima da sua aplicação, escrito ID da aplicação. Se você não tiver anotado esse número e você for jogado para fora da sua aplicação, você não vai conseguir entrar se você não tiver anotado esse número para você repor ele novamente. E vamos supor que você não prestou atenção nessa parte e você fez uma aplicação, iniciou uma aplicação, existem outras 4 barreiras, tá, que eu vou te falar aqui agora, e você simplesmente chegou lá na hora, fez a aplicação e não percebeu isso, e você é jogado para fora. Você entrou com a sua aplicação, com todo o seu nome, e você nunca mais vai poder entrar naquela aplicação de novo. Isso significa que já é um erro que você vai ter, é um erro muito fatal, é um erro que você já perde ponto, certamente o assistente do curso, ele vai colocar ali algumas interrogações, por que essa pessoa não conseguiu ler o que estava escrito ali e não entendeu que aquele número de D era importante, a pessoa começou a aplicar 1, 2, 3 vezes. Sim, tem clientes que chegam para mim já com visto que foi negado, que eles dizem que, olha, Moreira, eu tentei uma vez, depois eu tentei 2 vezes, porque eu não estava entendendo o que era aquele número, eu não sabia que tinha que anotar aquele número. E daí eu fiz o preenchimento da DS, coloquei meu nome, meu nascimento, tudo direitinho, em nome dos meus pais, e ela me jogou para fora. E eu nunca mais consegui entrar na aplicação. Então, isso acontece de verdade, tá? Você nunca mais consegue entrar na aplicação, aquela aplicação fica gravada ali. E aí você tem que entrar com outra aplicação, que é basicamente quase a mesma, e aquelas 2 aplicações elas aparecem pro assistente do cônsul. E ele vai colocar ali uma interrogação ali, ó, para o cônsul perguntar já algumas coisas relacionadas àquelas perguntas que você respondeu e você foi jogado para fora e nunca mais entrou. Então, essa é uma armadilha que é colocada logo no começo. A segunda armadilha é o nome e sobrenome que você tem lá no seu passaporte. Então, lá no seu passaporte, você tem um nome e sobrenome que quando você está iniciando a sua aplicação, quando você passa da primeira página, na primeira página existem outras perguntas que vão te fazer, mas quando você passa dessa primeira página, que você já anotou a ID, que você está dentro da sua ADS, você começa a responder. As primeiras perguntas são bem simples, né? E eles dizem o seguinte, você tem 20 minutos para você responder. Né? E daí quando você começa a responder, você pensa, 20 minutos é um tempo hábil, um tempo legal para responder perguntas simples. Não são aquelas perguntas que você tem que pensar 2, 3 vezes para responder. Seu nome, o seu CPF, o número do seu passaporte, o nome e sobrenome que você está. O nome e o sobrenome que você está respondendo são os nomes e sobrenomes que se encontram exatamente como está no seu passaporte. E existe uma pergunta que deixa você um pouco confuso, que na hora que você está respondendo ali, quando você deu o tempo de você responder ali, o sistema vai colocar você para fora do próprio sistema. E você vai ter que entrar tudo de novo. Isso significa que você vai ter que entrar com o número da ID lá em cima, significa que você vai ter que entrar com as 5 primeiras letras do seu sobrenome, exatamente como está no passaporte. E aí, tem muitos nomes diferenciados. Então isso confunde as pessoas ali no começo. E se elas errarem ali, elas nunca mais conseguem entrar no sistema novamente. Então isso significa que você é uma pessoa que não tem muita atenção. Lembra aquela pegadinha do posto? Você está nos Estados Unidos, imagina comigo, você está nos Estados Unidos, aí você para colocar gasolina no seu carro, e aí você vai lá no postinho, você mesmo tem que se auto-atender, você tem que tirar lá a mangueira, ver lá o tipo de pagamento, quanto litros você vai querer, quanto você vai pagar, colocar o cartãozinho, digitar a senha. Será que você vai entender fazer isso? Será que você tem compreensão para poder resolver esse problema? Então, a primeira pegadinha do número do ID, a segunda pegadinha do seu sobrenome, que você só vai pedir isso para você quando você aplica lá dentro, da mesma forma que você aplicou lá dentro. Então, a mesma forma que você aplicou lá dentro, é a mesma forma que eles pedem para você aplicar igualzinho, tá? Igual, idêntico, está dentro do seu passaporte. Então, se você é da Silva, imagina se você colocou lá dentro que o seu sobrenome é Silva e o seu sobrenome no passaporte está Silva. E você não entendeu esse processo.
E você errou esse processo dezenas de vezes ali só para entender esse processo ali. Você já vai tomar uma falta. Então isso aí é um detalhe que você tem que ter anotado antes de você começar a aplicação. Isso aqui é o começo da aplicação, ok? Bom, vai ter um tempo, vai ter uma parte, né, que é logo da primeira vez que você... Existem perguntas que são feitas para você entrar de novo, que são perguntas que só são feitas quando você realmente entrou. E tem perguntas que são feitas para você realmente quando você vai entrar pela primeira vez. Então, quando você está entrando pela primeira vez, é perguntado para você uma palavra-chave referente a perguntas já pré-selecionadas que eles colocam lá. Então, não importa qual você escolha. Você tem que prestar atenção na pergunta que você está escolhendo e tem que juntar ela com uma resposta. A resposta, você vai fazer ela bem simplória. Por exemplo, o nome do seu primeiro cachorro. Aí você vai colocar lá, Pet. O nome da sua avó, da mãe da sua mãe. Aí você vai ver lá exatamente Maria. Não coloca Maria das Dores, não. Coloca um nome bem simples nessas respostas. Então, qualquer resposta que você der ali, você vai ter que repetir elas toda vez da mesma forma. Pode ser tudo minúsculo, pode ser tudo maiúsculo, mas o ideal é você repetir da mesma forma que você digitou da primeira vez. E a outra pergunta que eles vão fazer para você é o ano que você nasceu. Mas essa pergunta só é feita depois que você responde lá dentro o ano que você nasceu. Então, se por algum momento você está fazendo uma aplicação para um parente e você erra nessa data, você faz uma confusão do tipo 1959 para 1958 e depois você vai entrar novamente e você está colocando certo agora e antes você tinha colocado errado, você nunca mais vai entrar naquela aplicação por causa disso. Porque se você não lembrar que você estava usando um outro número antes, que você não era a sua data, geralmente a gente pode errar a nossa data. E você estava colocando a data de um parente, de um filho, de uma filha, da sua esposa, do seu esposo, até mesmo aplicando para um amigo, ou você é um assistente de uma empresa e está aplicando para o seu chefe ou para o seu patrão, você pode errar nisso. E você nunca mais vai entrar naquela aplicação e pimba! É mais um erro que vai para o assistente do cônsul e ele vai pegar exatamente naquela parte onde você começou a errar, que você tentou entrar várias vezes e você errou, e ele vai colocar uma marquinha ali, um alerta. E aí esse alerta ele vai para o cônsul e o cônsul vai olhar aquilo e ele vai começar a te fazer perguntas relacionadas exatamente naquele ponto que você estava errando. E ele vai tentar entender por que você errou ali e pelo motivo que você errou ele vai puxar outras perguntas referentes àquilo ali. Então essas pegadinhas, quando você consegue passar dessas pegadinhas de primeira, sem cair em nenhuma delas, sem errar em nenhuma delas, com foco, com atenção, isso aí são as 5% das pessoas que tentam aplicar sozinhas, as pessoas que já têm passagem por outros países, as pessoas que já fizeram aplicações dentro do próprio Estados Unidos, ou para ir para o Canadá, ou para ir para o Japão, ou para chegar em qualquer outro país que peça visto, e já tem ideia dessas modalidades, que são muito mais simples, eu confesso. Mas esse aplicativo da DS 160, por esse portão de pegadinhas, por esse portão de armadilhas que vem logo no começo, e inclusive até quando você você vai achar o site, você vai entrar pela primeira vez, né? É imprescindível que você tenha separado toda a documentação necessária para você começar pelo menos a aplicação. Imagina você pegou só a sua identidade e seu passaporte e você começa na aplicação. Você vai ter que parar por várias vezes para você poder ler o que está escrito, aplicar. Aí você não vai ter aquele documento que é pedido, você vai ter que correr lá no armário, na gaveta, para pegar os documentos, perguntar para os seus pais quais foram os dias que eles nasceram, quais são os nomes completos, qual o ano que eles nasceram, se você tem algum parente nos Estados Unidos, qual for a empresa que você trabalhou. Então, se você não tem tudo isso anotado, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, mais tarde. Então, todas essas pegadinhas que tem no começo, isso significa que você passou 30% de todos os erros, as pegadinhas que você já vai receber ali no começo. Para saber se você é um terrorista, para saber se você é maluco, se você consegue resolver um problema simples, mas ao mesmo tempo um problema que testa a sua paciência, que testa o seu desenvolvimento mental ali, para ver se você resolve esse problema. Então, as primeiras 3 páginas, realmente, elas vão falar sobre você. Elas vão falar quando você nasceu, qual a sua identidade, qual é o seu CPF, o seu nome completo, a separação do seu nome, do seu sobrenome. E uma coisa importante, dentro da DS, quando você está escrevendo, às vezes você vai aplicar nos botõezinhos ali embaixo da DS, ele não consegue sair dali.
e ele te dá vários erros. E você tem que resolver aquilo ali dentro do tempo que está correndo ali, do tempo hábil. E se você não consegue resolver dentro do tempo hábil, o que acontece? Devido ao erro, e quando é que você erra? Quando você vai clicar em salvar e você colocou acento, você colocou vírgula onde não deveria ter vírgula. Então o que você tem que entender que a forma como os americanos escrevem não existe acentos, não existe cedilha. Então isso significa que você vai ter que escrever tudo sem acento. E você pode usar uma vírgula ou outra, sim, mas você não pode usar traço nem ponto. Então quando você, sem querer, você começa a escrever ali sobre você, sobre os seus dados, você coloca um acento de uma palavra ou outra, você coloca uma vírgula, ou você coloca um traço para separar um CEP, alguma coisa, você vai clicar no botãozinho lá de salvar e simplesmente não salva. E o seu tempo está correndo. E aí você preencheu uma página inteira e clicou em salvar e ele volta para você um erro que você ainda tem que compreender aonde, qual linha você errou. E isso significa que você vai ter que refazer tudo aquilo de novo. Porque cada página que você entra, você só pode passar para a próxima página quando você salvou a anterior corretamente. Então isso faz com que você perca tempo e automaticamente testa a sua paciência. Então se você não é uma pessoa paciente, que faz uma revisão do que está ali, que tem todos os documentos ali do seu lado, esperando cada pergunta que vai ser respondida ali, significa que isso vai testar a sua paciência, até chegar num limite que, imagina, você ter que aplicar para 3 pessoas além de você. Você perde a paciência, você simplesmente fala, quer saber? Eu vou preencher de qualquer jeito. Essas são 80% das pessoas que não têm paciência para responder tudo da forma certa e estão, dizia um tio meu, estão totalmente despreparados. É um despreparado para resolver um problema de perguntas simples, onde é um questionário online, onde você tem hora marcada, tempo marcado, e você está numa situação onde cada erro seu está indo para um dossiê, onde a pessoa vai analisar dali e vai só fazer perguntas baseadas nas suas respostas erradas. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Quero lembrar para você que meu nome é Moreira, da Moreira Vistos, e a gente vai se ver na próxima aula. Agora que você já tem ideia do que acontece ali na entrada para você poder aplicar na sua DS, dar início à sua DS, na próxima aula nós vamos falar sobre mais o interno dessa DS. Quais são as armadilhas que nós vamos encontrar aí dentro. Então, nos vemos na próxima aula do Visto Sem Estresse. Ok? Um grande abraço e até lá.